é o Educa Mais Podcast, um espaço para quem valoriza conhecimento útil e aprendizado contínuo. Bem-vindos ao Educa Mais Podcast. Nossa, eu tô muito animada para nossa discussão de hoje, de verdade. E com toda a razão, né? O material de hoje está fantástico. Sim, tá incrível. Bom, para quem tá acompanhando a nossa série especial de estudos, que é totalmente focada no livro O Lugar da Bíblia na Educação, hoje a gente dá mais um passo bem profundo nessa jornada. Construindo conhecimento degrau por degrau, como a gente sempre costuma dizer por aqui. Exatamente. E só para puxar pela memória rapidinho, na nossa última análise, a gente explorou o capítulo 2. Isso, o capítulo sobre a educação do mundo. Isso mesmo. A gente viu detalhadamente como essa sabedoria puramente secular acaba, esbarrando numas limitações bem sérias quando tenta explicar verdades eternas sozinha. Ela bate num muro intransponível. Pois é. E aí hoje a gente avança direto para o capítulo 3, que carrega o título de Os Elementos Essenciais para o Conhecimento. E a nossa missão hoje é tentar extrair, os princípios espirituais sobre o que realmente significa aprender algo de verdade. É uma virada de chave muito, muito fundamental no texto. E essa transição do capítulo anterior para esse é crucial para a gente pegar o argumento central. Com certeza. Porque não basta apenas apontar o dedo para as falhas da dita educação do mundo, né? Para a gente construir algo sólido, a gente precisa dar um passo para trás e entender... Entender o alicerce da coisa toda. Exato. Entender filosoficamente e cognitivamente como a mente humana adquire qualquer tipo de conhecimento genuíno. E o autor faz isso reconstruindo desde a base de como a gente enxerga a realidade. Certo. Então vamos desempacotar isso. Porque a fonte traz um paradoxo logo de cara que é muito fascinante sobre essa relação, entre o que é verdade e o que a gente escolhe acreditar. É um cenário bem provocativo. Muito. Imagina a seguinte situação. Vamos pensar que alguém nos revele, com todas as letras, a verdade mais profunda, irrefutável e absoluta de todo o universo. Tá, o grande segredo de tudo. Isso. Essa pessoa nos entrega a verdade numa bandeja. Só que nós, por qualquer motivo que seja, simplesmente olhamos para ela e dizemos que não acreditamos. A gente rejeita de cara. Rejeita. A pergunta que fica é se essa verdade faz alguma diferença prática para nossa mente. E a resposta nua e crua é não. Nenhuma diferença? Pois é. Sem a nossa crença, a gente permanece na mais absoluta ignorância, mesmo tendo a verdade bem ali, dançando na nossa frente. E o texto levanta o outro lado dessa moeda também, né? Que é igualmente fascinante. O da mentira, né? Isso. Se alguém nos conta uma mentira deslavada, uma falsidade completa, e nós acreditamos nessa mentira com todas as nossas forças, com todo o nosso coração... A gente também não adquire conhecimento nenhum. Exatamente, porque é uma impossibilidade lógica. Não tem como a mente humana conhecer algo que, na prática, não existe. Sim, acreditar com fervor numa ilusão não faz ela se materializar no mundo real. Nem um pouco. E o que é brilhante nessa premissa é como ela estabelece uma via de mão dupla que é, inescapável para a teoria do conhecimento. O autor organiza essa ideia apontando duas exigências, dois pilares inegociáveis. Tá, e quais são? O primeiro pilar é a verdade, é a parte objetiva da equação. A coisa precisa ser real, precisa ter substância fora de nós. A realidade pura e simples. Exato. E o segundo pilar é a fé, ou a crença, que é a parte subjetiva do negócio. É a nossa aceitação interna, o nosso sim para aquela realidade externa. Nossa, então quer dizer, se faltar um dos dois pilares, o prédio todo cai. Cai completamente. Se a gente tem a verdade, mas o nosso coração é consumido pela dúvida, o conhecimento não se concretiza. A dúvida, segundo o autor, é a porta aberta para a ignorância. Caramba! É forte, né? A verdade sempre vai ser o primeiro elemento em ordem de importância, claro. Mas sem a nossa fé, essa verdade fica isolada lá fora, como um objeto trancado numa caixa que a gente se recusa a abrir. Entendi. Mas olha, vamos fazer o papel de advogado do diabo por um minutinho aqui. Opa, vamos lá. Se a gente pensar no mundo de hoje, num mundo super hiper conectado e moderno, a base de toda educação formal é a exigência de dados empíricos. Com certeza. A famosa prova científica. Isso. A gente exige testes de laboratório para tudo. A regra hoje
sabe? É aquela coisa de, me prova primeiro com dados e aí talvez eu acredite no que você tá falando. É o padrão secular, né? Pois é, então como é que o texto tenta encaixar essa ideia de fé na base da educação? Porque, sei lá, à primeira vista parece que a ciência moderna gritaria que não precisa de fé para absolutamente nada. Essa é a grande tensão do nosso tempo. E o autor aborda isso de uma forma muito sagaz. A gente costuma pensar que o método científico é a antítese completa da fé, sabe? Sim, como se fossem inimigos. Exato. Mas o argumento aqui é que até mesmo o sistema lógico mais rigoroso do mundo precisa de um axioma inicial. Uma premissa básica. Isso, uma premissa que não pode ser provada por si mesma naquele primeiro momento, mas que precisa ser aceita cegamente para que todo o resto do sistema funcione. Nossa, e o material ilustra isso com o exemplo das letras, né? O exemplo do alfabeto. É o momento mais singelo e brilhante do texto. A gente pode pensar na experiência humana universal, que é aprender a ler. Nossa, verdade. O famoso A é A. Precisamente. Imagina a cena, uma criança lá na pré-escola. A professora aponta pra lousa, desenha aquele símbolo e diz que aquela letra é o A. Gente, não tem uma prova matemática ali. Não existe um experimento químico que valide que aquele traço significa aquele som. Não mesmo. A criança simplesmente olha para a professora e acredita na palavra dela. Exatamente. Se aquele aluno de 5 anos cruzasse os bracinhos e falasse que exige uma demonstração empírica de que aquele símbolo gráfico corresponde àquele som específico... A criança nunca, jamais aprenderia a ler na vida. Nunca! O alicerce de toda a nossa erudição, de toda a ciência que a gente documenta em artigos e livros pesados, repousa sobre esse minúsculo e absoluto ato de fé infantil lá no passado. Caramba! Se a gente pensar bem, é quase como se fosse a linguagem de máquina na programação de computadores, sabia? Como assim? Imagina um programador que está criando um software avançadíssimo, tipo uma inteligência artificial super complexa. Tá, tô imaginando. Ele não para questionar se o código binário, sabe, os zeros e uns lá no nível mais profundo do processador, se eles funcionam ou não. Ele simplesmente tem que acreditar naquilo. Ah, sim. Porque se ele não tiver essa crença fundamental no sistema operacional básico, ele nunca vai conseguir compilar programa nenhum. A prova de que os zeros e uns funcionam não vem de um debate filosófico antes de ele ligar a tela. Vem do fato de que o software roda, né? O programa simplesmente abre e funciona. Exato. E o material argumenta algo muito parecido sobre a leitura. A prova do alfabeto vem do próprio uso dele, não é? É uma analogia perfeita essa do computador. O código básico precisa ser aceito como válido, para a gente conseguir construir qualquer complexidade em cima dele. Verdade. O texto enfatiza muito isso, que a experiência contínua é o que valida aquela crença inicial. Toda vez que a gente junta umas letras e forma uma palavra, toda vez que a gente lê um outdoor na rua, a gente está confirmando que o valor da letra A nunca falha. A prova vem na prática, então. Sim. A prova tangível não é um pré-requisito para a gente ter fé. Ela é uma consequência da fé que a gente depositou, na verdade, lá atrás, quando a gente não sabia nada. E isso é algo que a pedagogia secular meio que tenta esconder, né? Totalmente. Eles tentam criar um abismo entre racionalidade e crença, como se a racionalidade não usasse a crença como seu ponto de partida absoluto. Nossa, e aqui é onde a coisa fica realmente interessante na leitura desse capítulo. Porque a fonte não para só no exemplo prático de como a gente aprende as letras. O texto faz um mergulho etimológico. Ah, a origem das palavras, sim. Isso, a origem da própria palavra alfabeto. A gente usa esse termo o dia todo, mas o material puxa a gente lá para a Grécia Antiga. A palavra vem simplesmente das 2 primeiras letras do idioma grego. Alfa e beta. Exatamente, alfa e beta. E o texto mostra que quando os gregos antigos queriam saber se alguém sabia ler de verdade, eles não perguntavam se a pessoa dominava os 24 caracteres do sistema deles. Eles perguntavam se a pessoa sabia o alfa-beta, como hoje em dia, né? A gente só tirou o som do A no finalzinho da palavra beta e virou alfabeto. Sim, na linguística a gente chama isso de sinédoque. É quando você pega uma parte pequenininha para representar a coisa toda. O começo representa o sistema inteiro. E a gente faz isso com expressões idiomáticas até hoje aqui no Brasil. O texto captura isso de um jeito brilhante. Pensa com quem está nos ouvindo aqui. Quando alguém é totalmente ignorante sobre como, sei lá, trocar o pneu de um carro. O que a gente diz?
Que o fulano não sabe nem o beabá do negócio. Pois é, a gente fala que ele não sabe o beabá. É a mesmíssima ideia dos gregos quando diziam que alguém não sabia o alfa e o beta. É fascinante ver isso se manter vivo na cultura. Muito. E no extremo oposto, quando alguém domina um assunto, é especialista naquilo. A gente diz que a pessoa conhece o tema de A a Z. Os gregos também faziam exatamente isso. Eles diziam que o mestre conhecia a matéria do alfa ao ômega. Que era a última letra do alfabeto deles, né? Isso mesmo. E por que o autor traz tudo isso? Porque ele prepara o terreno para uma conexão teológica que me deixou, assim, de boca aberta. Se a gente conectar tudo isso a um panorama muito maior, o impacto é gigante mesmo. O autor tira esse conceito puramente da linguística e aplica lá na declaração mais famosa do livro do Apocalipse. Aquela fala de Cristo. Exato. Quando Cristo afirma: "Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim." O texto argumenta que isso não é só uma poesia mística bonita. Não é figura de linguagem vazia. Não. Significa literalmente que Jesus Cristo é o alfabeto de Deus. Pensa nisso. Da mesma forma que conhecer algo de A a Z significa dominar tudo que aquele idioma é capaz de expressar. Cristo encapsula todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento e de toda a revelação do universo divino. Gente, isso obriga a gente a repensar nossa própria ideia de comunicação. Porque, vamos combinar aqui, o nosso alfabeto em português tem 26 letras. É um punhado muito pequeno de símbolos soltos. É quase nada isoladamente. Sim, mas quando a gente combina essas 26 letrinhas, a gente consegue compor todas as peças do Shakespeare, todas as teses físicas do Einstein, todas as leis de um país, a poesia, o drama. A complexidade infinita nascendo do simples. Exato. Toda essa imensidão nasce de elementos básicos. E a fonte sugere que Jesus opera exatamente da mesma forma nessa realidade espiritual. Ele seria, sei lá, a tabela periódica da vida eterna, sabe? É uma ótima forma de visualizar. Todos os elementos de sabedoria que Deus tem a oferecer são combinações desse único e supremo alfabeto vivo. E a implicação dessa analogia para nós que estamos buscando o verdadeiro conhecimento é simplesmente brutal, sabe? Por quê? Porque se Cristo é o alfabeto de Deus, o método, a didática que a gente precisa usar para aprender sobre ele tem que espelhar exatamente o método que a gente usou para aprender as letras lá na nossa infância. Ah, entendi. A gente não aplica o método científico nas letrinhas. Exatamente. Nós não submetemos ele a um teste empírico cheio de ceticismo antes de aceitar. Nós precisamos aceitar a verdade que ele representa. A crença abre a porta. E a prova surge depois, na vivência, na experiência prática dessa relação com ele. A prova do alfabeto vem do uso do alfabeto. Perfeito. O autor é contundente ao dizer que a prova está nele mesmo. A fé não é uma coisa cega e irracional. A fé, na verdade, é o órgão de percepção pelo qual a realidade de Deus passa a fazer sentido na nossa mente. Mas olha, se esse é um método, como é que a gente aplica isso na vida de alguém que já é adulto? Alguém que já é cheio de diplomas e certezas. Porque o texto traz um cenário hipotético muito interessante sobre isso. A história do homem de 1000 anos. Ah, esse dilema ilustra perfeitamente a barreira do intelectual moderno. Pensa no cenário. Imagina um homem que viveu por 1000 anos inteiros. Ele tem 1 milênio de vivência nas costas. O cérebro dele está em perfeito estado, uma inteligência afiadíssima. Um gênio absoluto. Um gênio. Aí esse homem sábio, de 1000 anos, chega diante de nós querendo aprender o tal do beabá. Para ele conseguir ler a palavra mais simples, tipo a palavra casa, ele teria que passar por um processo quase doloroso de esvaziamento. Esvaziamento total, porque ele teria que pegar 1000 anos de bagagem filosófica. Deixar tudo de lado. Sim, todo o orgulho intelectual que ele acumulou, todas as exigências por métodos e lógicas complexas, e ele teria que sentar numa cadeira de madeira, igualzinho uma criança de 5 anos. Nossa, imagina o ego do sujeito nessa hora. Ele teria que simplesmente olhar para a forma da letra e aceitar de boa fé o que estão ensinando para ele. A premissa tem que ser recebida com pureza, sem cinismo. E se ele se recusar? Tipo, se o orgulho intelectual falar mais alto e ele cruzar os braços dizendo que exige uma dedução filosófica antes de repetir o som da letra A? Ele sabota a si mesmo.
Pela própria descrença e pela arrogância de exigir o método errado para a disciplina errada, ele acaba trancando a própria mente. E perde o acesso a todos os livros e a sabedoria registrada naquele idioma. Ele fica no escuro por escolha própria. Sim. E essa imagem, na verdade, traduz aquela declaração atemporal de Jesus sobre o princípio do aprendizado espiritual. Sobre as crianças, né? Isso. Quando ele diz que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Mas veja bem, não é uma ode à ignorância ou um convite para sermos ingênuos. É muito importante a gente frisar isso aqui, porque as pessoas distorcem muito o conceito de ter uma fé de criança. Sim, eu ia justamente levantar essa bola agora. Fazer essa exigência de ter fé de criança. Não soa um pouco perigoso para os dias de hoje? Como assim? Quer dizer, se a gente aplicar isso de forma indiscriminada em tudo, a gente poderia ser vítima fácil de qualquer seita ou de um golpe financeiro, sabe? Aceitando tudo sem nenhum senso crítico. Como é que o material nos protege dessa armadilha? É uma excelente observação. E a distinção fundamental que o texto faz é sobre qual é o objeto dessa fé e em que estágio exato ela deve ser aplicada. Tá, elabora isso um pouco mais. O autor não está sugerindo que a gente suspenda o bom senso nas coisas práticas do dia a dia. A analogia da criança se aplica única e exclusivamente ao axioma fundador da realidade espiritual. Ao portão de entrada. Isso. Para entrar no reino do idioma, você aceita o alfabeto. Para entrar no reino de Deus, você aceita o alfabeto de Deus, que é Cristo. Uma vez que você está dentro do sistema... E a coisa muda. Aí muda. Uma vez munido desse alfabeto, você passa a usar o seu senso crítico, a sua inteligência para combinar essas letras divinas de forma sábia e discernir as situações. O portão de entrada exige o abandono dos preconceitos, mas lá dentro a sabedoria floresce. É reconhecer a limitação da mente diante do que é eterno. O caminho para o conhecimento supremo, então, não é assumir a postura de um filósofo cético que, passa a vida inteira duvidando se a letra A é realmente a letra A e acaba nunca escrevendo livro nenhum. Exato, ele morre sem escrever uma linha. É assumir a postura da criança que confia na base, internaliza aquela verdade revelada e, a partir daí, munida da ferramenta certa, passa a explorar o mundo. A verdade, que é objetiva, se une à fé e juntas elas operam o milagre da compreensão. E é exatamente nesse ponto de contato crítico que ocorre o grande embate desse capítulo todo. O choque de realidades. Isso. Essa urgência de ter uma disposição infantil bate de frente com o pedestal em que a gente colocou a educação moderna. Porque a educação secular glorifica o ceticismo metodológico, né? Demais. A dúvida é ensinada como a maior de todas as virtudes nas universidades. Exatamente. E ao excluir fé como uma ferramenta legítima de percepção logo na linha de partida, esse sistema barra o próprio acesso aos tesouros que estão guardados nesse alfabeto divino. O que nos leva ao clímax da argumentação da fonte, que se baseia muito naquelas citações da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O autor mostra que esse embate não é novidade nenhuma para a humanidade. A história sempre se repete. Sempre. Naquela época, o mundo antigo estava armado com toda a sua estrutura filosófica gigante. Se tinha a sabedoria dos gregos, os sistemas legais complexos dos romanos, e mesmo assim, eles fracassaram miseravelmente em conhecer a Deus de verdade. É o que o texto sagrado aponta e a fonte lembra a gente. Na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. E para os gregos, que eram os grandes mestres da retórica e dos debates, ouvir que a salvação do universo todo dependia da mensagem de uma cruz, nossa, aquilo soava como o cúmulo da irracionalidade para eles. Eles olhavam para a mensagem e rotulavam de pura loucura, né? Loucura total. E por outro lado, tinham os judeus, que exigiam demonstrações inegáveis de poder, tipo sinais miraculosos sob demanda antes de decidir crer. Eles também não conseguiram dar esse passo simples de fé. E a análise que o autor faz dessas passagens serve como um verdadeiro raio-x para as nossas próprias instituições de ensino hoje. Como um espelho mesmo. Sim, porque a sabedoria baseada só em especulação humana não gerou proximidade com o Criador no passado e não gera hoje. Ela só criou uma ignorância muito polida. Uma alienação profunda disfarçada de diploma. Exato.
O argumento central aqui é que a consequência final da ignorância espiritual é a separação. Ela isola o ser humano da fonte da vida. Em contrapartida, aquele verdadeiro conhecimento, que nasce lá daquela faíscazinha de fé infantil, na verdade, ele tem a função de unir o homem a Deus. A resposta ao intelecto arrogante vem de uma forma até meio irônica no texto, né? Muito irônica. A fonte sublinha que Deus escolheu salvar o mundo não através de tratados filosóficos super rebuscados, daquelas coisas que só uma elite acadêmica num pedestal conseguiria decifrar. Deus não complicou a porta de entrada. Não, de jeito nenhum. O texto diz que agradou a ele salvar os que creem por meio da loucura da pregação. A proclamação simples e direta da verdade de Cristo. Isso, e para quem aceita esse chamado com fé, a figura de Cristo deixa de ser uma irracionalidade ou uma loucura. Ele passa a ser o poder e a sabedoria de Deus em ação. É aí que o axioma finalmente faz todo o sentido prático. É por isso que Paulo soava os alarmes para as primeiras igrejas o tempo todo. Ele alertava o pessoal para não ser sequestrado por filosofias que ele chamava de fraude vazia, sabe? Coisas que eram só tradições humanas especulativas. As filosofias sem base. Isso. A verdadeira busca por educação sob as lentes desse material exige reconhecer que só na união com o alfabeto divino a gente acha as respostas finais. O próprio Paulo relata que quando ele ia ensinar não usava palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele não confiava na própria oratória. Não, ele confiava no poder do Espírito, para que a fé das pessoas ficasse ancorada numa realidade espiritual objetiva, e não só na capacidade retórica de um homem falho. Gente, e para amarrar tudo isso que a gente viu até aqui, o grande veredito desse texto é que os segredos mais profundos sobre quem nós somos e sobre a realidade do universo, eles nunca vão ser descobertos só acumulando genialidade e diploma. Nunca. Os pensadores mudam, as tendências de educação mudam a cada século, entram em colapso, são substituídas. O verdadeiro conhecimento é aquele que o Espírito revela, e ele é direcionado para quem, com a mente limpa e a simplicidade de uma criança aprendendo a ler, une a verdade irrefutável a uma fé genuína. Olha, é um convite muito poderoso para a gente fazer uma auditoria nos nossos próprios alicerces de aprendizado, viu? A gente precisa se perguntar o que a gente está valorizando nessa busca pela verdade. Porque uma erudição que é acadêmica, mas desprovida de fé, nesse capítulo, ela se revela só como uma forma muito bem articulada de andar tateando no escuro. Pois é. E tudo isso nos deixa com um pensamento muito inquietante para encerrarmos a nossa análise profunda de hoje, sabe? Algo para quem está nos ouvindo ficar mastigando na cabeça ao longo da semana. Vamos lá, qual é a provocação? Se a base mais elementar de todo o nosso aprendizado intelectual, ou seja, o simples ato de olhar para as formas do nosso alfabeto na infância e atribuir significado a elas, se isso exigiu de cada um de nós um gigantesco ato de fé cega lá atrás, quantas outras certezas absolutas da nossa tão orgulhosa educação moderna não estão, na verdade, alicerçadas inteiramente na fé, sem a gente nem ter coragem de admitir? É uma excelente reflexão. Onde mais nós estamos acreditando em axiomas seculares com uma fé absurda, enquanto a gente aponta o dedo e julga conhecimento espiritual como sendo algo que não tem provas? Fica o desafio para o nosso público de examinar as bases mais ocultas das próprias certezas. E, pessoal, não percam o próximo episódio, onde avançaremos para o capítulo 4, tratando sobre o segredo da grande apostasia. Não percam! Foi um privilégio enorme dissecar essas ideias com tanta profundidade hoje. Fica o meu agradecimento pela companhia intelectual e espero que essa reflexão abra muitos horizontes para quem acompanhou a gente. Nós agradecemos profundamente a todos que tiraram um tempinho para estar conosco nessa análise e mantenham a mente aberta para enxergar além do que o mundo dita. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo mergulho. Você ouviu o Educa Mais Podcast. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.